O apóstolo Paulo, na sua carta aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11, ele disse assim, Paulo disse assim, preste muita atenção: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Nós temos nesse versículo uma lição extraordinária para o sucesso na vida amorosa, para que você seja bem-sucedido no seu relacionamento, no seu casamento. Uma lição para quem é casado já, e uma lição para quem é solteiro, que está aqui porque quer estar preparado, quer se preparar para um relacionamento. E que lição é essa? Paulo mostra que quando ele veio a ser homem, quando ele se tornou adulto, então ele acabou com as coisas de menino. Ele diz: acabei com as coisas de menino. Porque quando você é criança, era criança, você usava mais da sua emoção do que da sua razão. Você sabe que, por exemplo, a pessoa só pode tirar a carteira de motorista com que idade? Com 18 anos, quando ela atinge a maioridade, porque entende-se que é a idade mínima necessária para a pessoa ter responsabilidade para dirigir um carro, porque um carro é muito útil, mas nas mãos de uma criança, ele pode se tornar uma arma, porque a criança, quando você é criança, a sua emoção está aqui em cima, e a sua razão está lá embaixo. E como o que prevalece é a emoção, então a criança, ela usa a emoção como ferramenta para resolver os probleminhas dela. Por exemplo, a criança quer uma coisa, aliás, já começa de bebê. O bebê, quando a barriguinha dele aperta e ele quer o leite da mãe, ele chora. O choro é a ferramenta que ele tem para dizer ou mostrar que ele está com fome, que ele está faminto. Então ele abre o berreiro, ele toca a sirene. E mesmo a criança que vai atingindo mais idade, vai crescendo, mas ainda é criança, se o pai ou se a mãe dizem não para alguma coisa, tem criança que faz birra, ela cruza os bracinhos, faz beicinho, ela vira a cara, não é assim? Ela faz birra. Eu lembro de um vídeo, que vocês, não sei se todos aqui já viram esse vídeo, mas que mostra um garotinho que é filmado pelos pais, que ele, quando os pais aparecem, ele se joga no chão, ele faz birra, ele chora, aí os pais se escondem. Quando ele vê que não está vendo os pais, ele para de chorar. Aí quando os pais aparecem, aí ele começa a fazer o berreiro de novo. Quem já viu esse vídeo? Já viu? Muito engraçado. Mas ele faz aquilo de propósito, fica bem claro no vídeo que ele não viu, os pais não estão vendo, ele para de chorar. Quando os pais aparecem, aí ele começa a fazer a cena dele. Faz aquele escarcéu como se ele estivesse sentindo a pior dor do mundo. Mas é o recurso da criança para alcançar o que ele quer. Então ele usa a emoção para poder
atingir o objetivo dele. Então, quando a criança cresce no tamanho físico e se torna adulta, porque atinge maioridade, então espera-se que aquela pessoa destrua, se desfaça das coisas de menino, das coisas de criança, e passe então a agir com a cabeça, com a razão. Mas aí é que está o problema, porque nem sempre a pessoa cresce na sua cabeça. Às vezes ela cresce só no tamanho, se torna até enorme, né, fisicamente, mas a cabeça continua sendo a cabeça de uma criança, o comportamento continua sendo escravo das emoções, e aquela pessoa, quando quer alguma coisa, ela age da mesma forma, ou seja, ela apela para a emoção. Se tem um problema, e isso dentro do relacionamento é a receita para o fracasso. Se você namorar, ou vier a se casar com uma pessoa imatura, ainda que ela tenha idade, porque uma coisa é a idade cronológica, e outra coisa é a idade emocional da pessoa. Às vezes na idade cronológica a pessoa é adulta, poxa, fulano já tem tantos anos, mas a idade emocional dela está lá embaixo. Isso já existe por questões naturais, já existe uma diferença entre o homem e a mulher. Normalmente, salvo as raras exceções, normalmente a mulher, ela amadurece mais rápido do que o homem. Por exemplo, normalmente você pode conhecer uma moça de 21 anos, e a idade cronológica dela são 21 anos, mas a idade emocional, a cabeça dela é de um rapaz de 25, 26, 27. E às vezes um rapaz de 21 anos, a cabeça dele bate com a menina de 15. Ele tem aquela idade, mas ele ainda está na coisa sabe, de soltar pipa na rua, ele não tem ainda a responsabilidade, ele ainda está, sabe, e às vezes a própria criação favorece isso, porque se os pais criam um filho mimado, ele então acaba demorando para amadurecer, porque tudo para ele é fácil, os pais mimam, não dizem não para ele, então quando ele entra num relacionamento lá na frente, ele não vai querer aceitar, ouvir não da pessoa amada. Então, para que uma pessoa entre num relacionamento, e você tenha, vamos dizer assim, meio caminho andado, é preciso que os dois tenham maturidade, como disse Paulo, né? Coloca a passagem aí bíblica de novo de Coríntios, por favor. É preciso que você, qual é a última frase depois da última vírgula aí? Acabei com as coisas de menino. Então você tem que acabar com as coisas de menino. Você não, antes você estava, por exemplo, era solteiro, então na família você era filho, você tinha o papel de filho. Quando você se casa, agora não, agora você é o homem da casa, você é a mulher da casa, então você agora, e o casal agora está chefiando uma casa, ainda que não tenha filhos, mas eles são os líderes da casa deles. Só que às vezes o casal continua agindo como se fossem meninos, e aí continua fazendo beicinho, continua fazendo birra. Já viu criança que de repente uma tem uma briguinha com a outra na rua, na calçada? Não sei se hoje ainda faz isso, mas quando eu era pequeno tinha aquela coisa de falar assim, ó, estou de mal, corta aqui, pronto, estou de mal, não quero mais falar, e faz bico.
Já conhece esse negócio de tô de mal, de cortar o dedo? Aí no outro dia, a raiva passou, aí vai falar assim, vamos ficar de bem? Estou de bem de novo. Então, às vezes, o casal age assim. Qualquer coisinha fica emburrado, vira a cara, não quero falar, levanta o muro. É coisa de criança. Porque você não resolve problema com emoção. A emoção nunca foi ferramenta ideal para resolver problemas da vida amorosa. Mas isso é criancice. Isso é falta de maturidade. Cresceu, então deixa as coisas de menino. As coisas de menino, a emoção, fica lá embaixo e a razão tem que ir lá em cima. Paulo disse que ele se desfez, acabei com as coisas de menino. Então quem tem que acabar é a pessoa, ela tem que decidir. A partir de agora, eu vou ter uma postura madura. Se houver um problema, nós vamos dialogar. Nós vamos conversar como adultos. Nós vamos resolver os nossos problemas com a ferramenta da razão, do racional, daquilo que é coerente, daquilo que é justo, e não com a infantilidade. E muitas vezes, o que acontece? Que a criança, quando acontece alguma coisa, leva para a mãe, leva para o pai, é o que acontece, não é? E quando acontecem os problemas dentro do casamento, vai levar para quem? Para a mãe, para o pai, vai querer que alguém concorde com ela. Nisso começa a entrar os parentes dentro da relação. Não é mais criança. Não tem mais que pai e mãe se envolver no problema de vocês. O problema é seu e do seu marido. Pessoas racionais, amor inteligente. Por que tem que ser... não, vou falar para minha mãe o que você fez. Casamento, há responsabilidades. Então, a partir do momento em que eu sou infantil, eu sou criança, eu penso como criança, então eu tenho atitudes também infantis. Porque aí eu vou querer que a minha mãe entre aqui, mude ele, mude a mim. Não existe isso dentro do relacionamento. Pai e mãe é parente. Os meus problemas com meu marido, somos nós dois aqui. E racionalmente vamos resolver. Como? Qual é a melhor parte? Por que eu estou agindo assim? Por que eu estou levando para minha mãe? Por que eu estou levando para os meus parentes o que eu tenho que resolver? Isso é infantilidade da parte da pessoa. Então, cabe a mim mudar. Racional. Espera aí, quem que vai mudar aqui? Porque aquilo, quando a gente é criança, a gente quer que as pessoas resolvam. Então, eu sou adulta para certas coisas e sou infantil para outras coisas? Não. Eu tenho que assumir minha postura. Eu estou querendo um relacionamento, eu estou querendo um casamento, eu estou querendo uma família. Então, existe dentro dessa família regras. Acabou. Qual é a regra? Nós dois aqui. Não tem que levar nada para ninguém. Porque aquilo... às vezes acontece também do quê? Ela não lavou minha roupa, ela não passou, ela não fez a minha comida. Aí o filho vai lá e leva para a mãe. A mãe toma partido do filho e vai lá e briga com a nora. Aí vai dar aquele barraco de família, como sempre acontece. E aí a filha fala, não, mas é ele que está fazendo isso. Acaba colocando o teu olhar infantil na pessoa, na tua mãe e no teu pai. E isso acaba estragando cada vez mais a família. Vai se perdendo o respeito de ambos. E casamento o problema é seu e do seu marido, não é de outros. Não tem pai e mãe para resolver mais nada. Não é aquele problema que deu com o amiguinho. Resolve lá, mãe. Vai, pai, por favor, muda ele. Não. Deixar as coisas de menino, de menina. Casamento, vida a dois, não é brincadeira de boneca. É real. Não existe isso. Porque quando a gente é menina, a gente brinca de casinha. Bota a comidinha aqui, bota a roupinha ali, está tudo lindo, maravilhoso. Mas não existe essa casinha de boneca na realidade. É uma outra pessoa, são pessoas criadas diferentes que estão vivendo. São criações diferentes, então eu tenho que aprender a conviver com a diferença do meu marido e ele conviver com a minha, assim a gente
fazer um novo lar, mas sem ter parentes ali resolvendo tudo, porque às vezes a gente fica vendo problemas que acontecem, não, muda ele, muda aquela. A gente vai ver que às vezes o casal já está anos e anos e anos casado, mas cabeça de criança, não quer mudar de jeito nenhum. Você que já leu o livro Casamento Blindado deve se lembrar do momento em que o bispo Renato fala que houve uma ligação que mudou tudo. Quando ele e a Cristiane tiveram problemas e ela ligou para o pai e o bispo Macedo pediu, coloca o Renato na linha. E ele disse, olha, o problema é seu. É isso aí, mas nem todos os pais têm essa visão. Normalmente, os pais dela tomam as dores por ela e os pais dele tomam as dores por ele. Nem todo mundo tem essa visão de dizer, vocês têm que resolver agora. Então, não há como você ser feliz no amor se você não abandonar as coisas de menino. Se você é solteiro e você busca uma pessoa, um parceiro, uma parceira, enfim, a pessoa amada, então você tem que ver qual é a maturidade dessa pessoa. Quer dizer, na verdade, primeiro você tem que ver se você deixou as coisas de menino. Se você deixou, então você está preparado para um relacionamento. Por exemplo, se você é aquela moça que ainda fica esperando, você sonha com um rapaz num cavalo branco, como você viu nos filmes da Disney, de Hollywood, sabe, que você leu nos contos de fada, então você fica esperando aqui, o Dom Juan, que vai te trazer flores. Quando você pensa no rapaz, na sua cabeça, você beija ele no seu pensamento, e no fundo da sua mente tem uma orquestra tocando, aquela música romântica. Sabe, se você ainda é aquela pessoa que fica assim, imaginando vocês fazendo um cruzeiro, e os dois fazendo aquela imagem aqui do Titanic. Do Titanic. Tudo isso mostra imaturidade, expectativas irrealistas. E se você não se desvencilhar disso, não deixar essas coisas de menino, então você não está preparado ainda ou preparada para um relacionamento. A maturidade é fundamental. E o que é ser maduro? É você usar a cabeça. Na hora de resolver problema, você tem que usar a razão e não a emoção. Emoção não é ferramenta para resolver problemas da vida a dois. Quem entendeu direitinho faz assim. Fique de pé, por favor.